claro que se um aluno criar ali uma escultura, sei lá o que se tem nos cursos, aquela obra também é protegida, certo? Nos campos da pesquisa bibliográfica, do direito e os demais, o plágio pode ocorrer numa tese, uma dissertação ou de uma monografia. É claro que essa proteção e essa proliferação da informação tem a ver com a criação da imprensa. Esse que está aí, vocês estão vendo aí, Johann Gutenberg, alemão. Todo mundo acha que ele inventou a imprensa. Gutenberg não inventou a imprensa. Ele era ourives. Então, a imprensa já existia. Ele projetou um tipo novo de prensa baseada naquelas usadas para espremer azeitona. Ele viu a azeitona e falou, eu vou fazer uma... Porque até então, o direito de autor era, nós estamos falando em 1455, mais ou menos, que ele criou essa prensa aí. As cópias de livro eram feitas à mão. Vocês imaginam a dificuldade. Então, pouca gente... E outra coisa, o público-alvo que poderia comprar era analfabeto. Mesmo a classe média, ela era analfabeta. Então, os autores pouco tinham interesse em publicar livros, romances, etc. Aí, o Gutenberg, então, faz essa prensa, descobriu uma liga de chumbo, estanho e antimônio em um molde de precisão calibrado para receber essa mistura, preparou uma tinta à prova de borrões, a questão borrava tudo, que com negro de fumo, óleo de linhaça e terebentina. E aí está a prensa dele, no museu. E ele fez 200 Bíblias, uma coisa que não sei se vocês já viram algum, vocês vão ver fotos, tem 40 ainda, das 200 que ele fez, ainda tem 40 entre os colecionadores no mundo, uma coisa perfeita, até porque depois ele quebrou, aí o credor tomou a prensa dele e ele nunca mais se ouviu falar no nosso Gutenberg. Aí está uma foto da Bíblia dele. A partir daí, houve uma epidemia de informação que graça até hoje. É claro, agora nós estamos concorrendo com os e-books, né, na internet. Alguns dizem até que os livros impressos, Vicente, que foram o nosso, né, reinado, já estão caminhando rapidamente rumo à obsolescência, vai ficar obsoleto o livro. Eu acredito que não, mas que vai haver uma concorrência muito grande com os e-books. Aí está a Bíblia dele. Aí então, depois nós começamos na criação, né? Normalmente escrevendo. Eu tenho uma maquininha quase igual a essa daí, eu tenho 3 filhos. A mais nova, agora está com 15, mas quando ela estava com uns 10, ela descobriu essa máquina lá, começou a escrever. Ela ficou encantada com isso aí. Ela errou e falou, pai, onde que é o delete aqui? Eu falei, não tem delete isso aí, você tem que apagar a borragem. Então as criações mais antigas foram feitas. O primeiro computador, vocês sabem, foi o ENIAC. Acho que ele não cabia nessa sala aqui, de tão grande que ele era. Em 1946, ele tinha 18 mil válvulas e pesava 30 toneladas. É uma coisa absurda. É totalmente inviável se não tivesse surgido os microtransmissores que substituíam as válvulas. E hoje aí nós temos o computador. Agora aqui entra a grande tentação. Aí a moçada vai no Google fazer um TCC. Tem um artigo que eu me valei aqui, está disponível na internet, sobre a posição das comissões dos comitês de ética quando se deparar com plágio. Era um caso de 2 irmãos, segundo o relato lá, e só que quem foi acusado foi o coordenador, não foram os alunos. Eles pegaram um artigo, a professora de direito constitucional pediu que eles fizessem um artigo para treinar. Eu dar um tema, vocês vão redigir um artigo, não vai ser publicado, apenas para vocês aprenderem a escrever, que é uma das grandes carências aí dos nossos alunos, por falta de treinamento. E aí os alunos pegaram um artigo que já existia e fizeram assim, eles pegaram a partir da 3ª linha, pulava 3 linhas, depois pulava de cima, falou, o professor não vai ler isso nunca, só que o professor leu, e aplicou uma punição para eles, falou na classe que tinha acontecido aquilo. Eles entraram com uma representação contra a coordenadora, porque acusaram ela de dano moral, de expô-los à execração pública diante da classe. Aí depois, é claro, a comissão, além de absolver a professora, ainda puniu os alunos. Então, eu quero dizer o seguinte, o Google é uma tentação para quem não é capaz de criar. Então, precisa pensar, ou não criar,
ou então, como diz Humberto Eco, lá no livro dele, Como Se Faz Uma Tese, procura plagiar alguma coisa do Afeganistão, da sua guerra. Que aí ainda corre o risco de alguém da banca saber. Então é melhor não pensar bem antes de plagiar. Direitos do autor se dividem em direitos morais, não tem nada a ver com ética aqui. Aqui é para distinguir de material, como se fosse intelectual. Talvez se tivesse colocado direitos intelectuais, porque fala moral vai pensar em ética, nada a ver. Quais são esses direitos? A maioria dos autores fazem mais questão desse direito do que o próprio patrimonial propriamente dito. Porque aqui é a reivindicação da autoria. Alguém publica uma obra que você ainda é inédita, te furta isso daí e publica. Quando você vê, seu livro está lá nas livrarias e publicado por outra pessoa. Então, a reivindicação da autoria é o primeiro direito moral. O direito ao nome. A pessoa pode escolher o nome que ela quiser para pôr na obra dela, na música, no filme, o que ela quiser. Pseudônimo, abreviado, apelido, nome inteiro, partes do nome. Então, esse é direito moral de autor. Nenhum editor pode exigir do autor que ele mude o nome, ainda que seja um nome esdrúxulo. Você não vai vender, é direito dele, inalienável, irrenunciável, e eu chego até a dizer imprescritível. Direito à integridade da obra, ninguém pode ter o direito de mutilar, modificar, adulterar a obra de outra pessoa. O direito de modificação. Na primeira edição, o autor não gostou de alguma coisa, só ele tem o direito de modificar na segunda. Ou quando é transmissível para os seus herdeiros, aí a gente vê muitos livros antigos também de direito que os filhos ou outros juristas atualizam, mas com autorização dos herdeiros. Então vamos ver que a duração da obra tem um tempo, um espaço, depois ela cai no domínio público. Direito de retirar de circulação. A pessoa chama de direito de arrependimento. Ela publica uma obra e depois vê que aquilo não é nada do que ela queria, está sendo motivo de chacota. Ela tem direito de retirar. É claro que ela tem que indenizar o editor, mas ela pode tirar. Só ela pode falar, não quero mais que meus livros sejam vendidos. Ela pode retirar da circulação, indenizando, é claro, as pessoas que têm algum dano. E o direito de acesso, isso aqui vem do direito espanhol, direito europeu, é quando uma obra sumiu, desapareceu, esgotou, nem o autor tem nenhuma e sabe que alguém tem um exemplar. Aí ele tem direito de acesso, né? Ele vai na justiça se essa pessoa não quiser, para poder tirar uma cópia que é dele, poder, quem sabe, até publicar de novo. Ou se é, às vezes, uma escultura, enfim, direito de acesso. Os direitos patrimoniais, que é o que todo mundo conhece, é o mais comum, é o direito que tem a ver com a parte econômica, direito de colocar à disposição do público. Pode ser pessoalmente, quando o próprio compositor, que é cantor, ele vai se apresentar, ele já é o próprio autor, não tem nada que lhe cade, já tem jurisprudência dizendo que como o próprio autor é compositor da música, ele não tem que recolher nada para o ECAD, é dele, ele é o próprio autor e compositor. É claro que quando tem um intérprete, está envolvendo direito conexo, aí tem que recolher o direito autoral lá para o ECAD. Esses direitos então, patrimoniais dividem-se em representação, que é essa que eu estou falando, a própria pessoa se apresenta publicamente, e o direito de reprodução, quando ele vende o direito de edição. Se ele tiver uma editora, ele mesmo publica os livros dele. Se ele não tiver, ele faz um contrato de edição e tem uma participação nas vendas do livro publicado por outras pessoas. Esses aí são os direitos assegurados pelo direito de autor. Vocês podem ler aí, que é o direito de usar, fruir, dispor, do jeito que ele quiser. Uma vez estabelecido um contrato, é claro que o pacto assunt servanda, ele é obrigado a obedecer aquilo ali. E quanto dura o direito de autor? Quando ele for vivo, é só dele. Ele pode até ceder o direito, mas ele é direito de autor. Morreu, como é que fica? Aí, os herdeiros dele terão 70 anos para usufruir desses direitos, e esses 70 anos começam a contar de 1º de janeiro do ano seguinte à morte dele. Aí passou esse período, o que acontece? Cai no domínio público, domínio comum. Aí todo mundo pode ter acesso a essas obras.
Agora, os direitos conexos. Além do autor, entram em cena outras pessoas, principalmente os artistas, intérpretes e executantes. Algumas pessoas acham que lá na lei faltou uma vírgula aqui, outros acham que não. Porque se fosse artistas, aqui então seria o pessoal do teatro, o pessoal da televisão, intérpretes, os cantores, executantes que tocam nas orquestras, certo? Outros acham que não, que artista é gênero, esses dois aqui são espécies, mas isso não importa. Esse pessoal, quando ele não é o compositor, não tem nada a ver com a obra. Então, o Aguinaldo Silva está escrevendo aí essa novela nova, como é que chama? Começou segunda-feira. Fina Estampa. Ele é o autor. A Lília Cabral, como é que chama o outro? Cristiano Torlone, são intérpretes. E esse pessoal não tinha proteção. Então fazia o filme, a Globo podia passar a hora que quisesse isso aí. Aí eles criaram, forçaram a barra numa convenção em Roma e conseguiram introduzir direitos iguais, conexos, vizinhos ao do autor. Não está lá dentro da própria lei, o direito de autor, mas eles não são autores, eles são intérpretes, para poder ter o direito de imagem, proibir a reprodução indiscriminada dessa obra que eles participaram. A mesma coisa o cantor, se ele não é o compositor, ele é intérprete. Se é uma orquestra que vai executar uma composição, cada um daqueles que estão ali executando, se bem que a súmula 386 do Supremo Tribunal Federal diz que não é devido direito autoral contra a orquestra de amadores, súmula 386 do Supremo. Quando for profissionais, eles têm direito a receber os direitos de autor. Aí então está um intérprete, né, o finaço, aí então os executantes, diferente, uma coisa da outra. E o que é o crime de plágio? O Código Penal, no artigo 186, por causa dessa lei aí, 10.695, ele estabelece violar, isso aí a gente chama núcleo do tipo, violar direitos de autor e os que lhes são conexos. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Então, o que é violar, que é o núcleo do tipo? É ofender, infringir, transgredir, profanar, devassar ou divulgar abusivamente, segundo os léus. Esta é a opinião de Edgar Magalhães Noronha. E a contrafação? A contrafação é a reprodução não autorizada de obra legalmente protegida. É o que nós chamamos mais vulgarmente de pirataria. Aqui na universidade, o problema da cópia xerox. Isso é, digamos assim, tolerável numa decisão mais recente, quando a obra está esgotada ou errada. Fora disso, é terminantemente proibido. Só que ninguém cumpre isso daí, né? Nós estamos no Brasil, lá na Europa, e aqui mesmo no Brasil, no projeto de lei que virou essa lei, estabelecia-se que todas as copiadoras tinham que recolher, tipo do ECAD, se for 1 centavo, quanto custa uma xerox aí? Uns 6 centavos? 1 centavo seria destinado a um escritório central de arrecadação, como acontece com os músicos. Aí então depois os autores das obras que teriam sido copiadas receberiam um centavinho de cada uma das xerox. Nós todos tiramos aí, né? Mas não passou aqui no Brasil, não sei porquê. Então isso continua sendo violação de direito de autor, a cópia reprográfica não autorizada. O que seria então plágio? Num artigo que eu escrevi para uma revista aí, eu defini, a definição é minha, é a indevida apropriação intelectual pela cópia que o agente faz de uma criação literária, artística ou científica já existente, tomando posse total ou parcial de obra alheia, de forma explícita ou implícita, dando à luz uma criatura espúria e dela assumindo a paternidade que não existe. Ele não é pai, criou, copiou de outros autores, sem colocar aspas, vamos ver o problema da citação, e se apresenta publicamente como proprietário de uma obra que não é dele. Isso é que é o plágio. Essa palavra deriva do latim, plágio, quer dizer obscuro, indireto, sagaz, astucioso. Isso é que é o plagiarismo.